Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 15 de setembro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês. É intitulada Convulsionários. Os convulsionários, na doutrina dos espíritos, são os médiuns de hoje e eles devem se educar em todos os sentidos para ajudar na divulgação do Evangelho de Jesus, porque, desta forma, se faz luz para iluminar todos os caminhos das trevas. Agindo assim, estarão como cooperadores da grande obra de Deus, de estender o amor onde quer que seja. É de se notar que a faculdade é uma só no seu interesse pela luz, no desabrochar da alma para a libertação espiritual. No entanto, ela se divide em muitas outras para dar a expressão de recursos inúmeros no conhecimento e na aquisição do amor. São oportunidades para a iluminação da alma, porém, muitos companheiros, em se lhes faltando o discernimento, trilham guiados por sua vontade ou dirigindo-se a outros caminhos errados. Os chamados convulsionários formam uma dessas divisões das faculdades espirituais, seja a convulsão espontânea ou provocada, sem deixar faltar o agente comum que é o magnetismo, que obedece à força mental, acompanhando os caminhos traçados pela vontade. Ele recebe o comando da alma encarnada ou desencarnada e obedece. Os que abusam dos chamados convulsionários, usando dos fenômenos que resultam desta faculdade, respondem por seus efeitos. Todos os convulsionários, quando orientados por pessoas ignorantes, acabam caindo no ridículo e sendo por elas abandonados. O hipnotizador procura sensitivos para fazer espetáculos públicos. Usa-os à sua maneira, mostrando seus poderes, e desaparece como apareceu, deixando seus tutelados com o sistema nervoso abalado, sujeito a novos desequilíbrios. O magnetismo, o hipnotismo, as sugestões e outras manifestações similares representam força virgem sem inteligência que obedece cegamente às inteligências que queiram usá-las. Jesus deu a maior mostra de como ser útil usando as forças espirituais para curar, sem especular, para consolar, sem estipular preços, para levantar caídos, sem exigências, para instruir, amando aos sofredores. E a doutrina dos espíritos reforça e mostra as finalidades e como devemos orientar essas forças da natureza, provando assim a bondade de Deus e a sua misericórdia em favor dos homens. Se sabes alguma coisa sobre a força magnética, procura usá-la no serviço da caridade. Mesmo conversando com o teu irmão, podes usar o magnetismo impregnando nele teus sentimentos de amor e caridade, de saúde e de paz espiritual. O ser humano, mais propriamente o espírito, é um gerador magnético. Por onde passa, deixa o rastro dos seus fluidos, queira ou não, como mensagem sua na palavra e nos gestos. Ele serve de instrumento para a luz como para as trevas, dependendo da sua educação espiritual. O magnetismo se faz semente em tuas mãos. Procura usá-lo nas linhas do amor, que a correspondência se fará presente, devolvendo o mesmo amor para o teu coração. Mas se o usas para o mal, já sabes o tipo de espírito que pode te ajudar. Não precisa comentários. Se para o bem, a ação já indica espíritos benfeitores. Antes de entrar nesse campo de operações, não te esqueças de ti mesmo, do teu preparo na arte de lidar com as forças sutis da natureza. Elas tanto te elevam
quanto podem te atirar a um fosso de erros. Procure estudar os grandes pesquisadores e a orientação de Jesus, para que possas ser feliz, abrindo caminhos para a felicidade alheia. Toda a ordem de fenômenos é perigosa, principalmente quando os orientadores procuram se satisfazer a si mesmos, obtendo vantagens pessoais. O charlatão, mesmo que pareça bem posto na sociedade, mesmo que se encontre aparentemente feliz em família, mesmo que nos pareça cheio de tranquilidade, não acredites nele, pois é como o edifício que se eleva sem alicerces e quando tem algumas bases, elas estão sobre a areia. A qualquer ventania provocada pelos desmascaradores, desmoronam repentinamente. Somente persistem aqueles que fazem tudo por amor, desejando somente a paz das criaturas, amando-as como a si mesmos. Estes ficarão de pé, mesmo que se encontrem em simples residência e sem nenhuma expressão política ou financeira, mas se encontram apoiados pela verdade, honestidade e amor. Os convulsionários devem despertar para o Cristo de Deus, de modo que a vida reta possa substituir o gasofilácio dos interesses pessoais e financeiros. Uma boa noite a todos. Olá, pessoal. Vamos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, pelo Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, através da Rádio Abel, da TV Abel. Estudaremos nessa oportunidade as questões 481 a 483, que trata dos convulsionários. Antes, porém, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que estejamos amparados pelos Espíritos enviados de Jesus, por nossos mentores espirituais, para que possamos, nessa oportunidade, aprendermos um pouco mais das importantes lições e informações trazidas pelo Livro dos Espíritos, codificadas por Allan Kardec. Graças a Deus, que assim seja. E quando tratamos, quando visualizamos esse termo convulsionários, nos remete a algumas análises que precisam primeiro ser esclarecidas. Então vamos lá, separei aqui algumas informações. Primeiro, convulsão, o que é uma convulsão? É uma contração violenta, involuntária dos músculos ou dos membros. Essa é a definição. E convulsionário, aquele que tem ou simula convulsões. Fanáticos franceses e jansenistas do começo do século XVIII, aos quais a exaltação religiosa causava convulsões. Aqui está se referindo diretamente, nesse trecho, a respeito do nosso estudo. Porém, nós temos algumas notas que nos dizem que os convulsionários são indivíduos que são envolvidos por espíritos perturbadores ou perturbados que os agitam, quando estas convulsões são naturalmente de ordem espirítica. Porque existem as convulsões orgânicas, as convulsões relacionadas com deficiências e doenças do aparelho nervoso ou de qualquer outro dos sistemas da estrutura orgânica do corpo. Então é necessário não confundir uma coisa com outra. Mas os convulsionários de que trata o Espiritismo são precisamente aqueles que são afetados por espíritos em estado de perturbação, de agitação. Essa definição, segundo Herculano Pires, está lá no Limiar do Amanhã, o programa 155. Perdão. E vamos entender um pouco, como que surgiu esse tema, Lá entre o século XVI e XVII,
melhor dizendo, entre o século 17 e 18, né, foi muito difundido na França, no seio do catolicismo, né, uma doutrina religiosa sobre a graça, o livre-arbítrio e a predestinação. Era chamado de jansenismo, porque o seu autor, né, que era Cornélio Jansênio, foi bispo e teólogo católico holandês, falecido em 1638. E mais precisamente em 1640, né, foi quando na França surgiu o jansenismo, né? O seu autor também, né, Jansênio, havia lançado o livro Augustinus, né, no qual o autor diz que reproduzia, né, o verdadeiro sentimento de Santo Agostinho sobre a graça. E o jansenismo traz em sua trajetória o protagonismo da história dos convulsionários, como nós falamos, né? Tratava-se do famoso diácono François de Panris, né? Ele era um sacerdote, né? Ele, na verdade, era nascido de uma família abastada, porém, ele abriu mão, né, de suas posses, de até ser o sucessor de seu pai em um cargo de pompa, para se dedicar, né, à caridade. E ele se distinguiu, né, pelo fervor do seu jansenismo e pela caridade que praticou em um asilo naquela época no bairro de São Marcelo. Morreu aos 37 anos, em 1727, foi sepultado no cemitério de Saint-Médard, uma cidade pequena em Paris. E o seu irmão mandou erguer um túmulo, né? E naquele túmulo iam fazer preces os pobres que o diácono, né, Panris tinha socorrido, alguns ricos que ele tinha feito, tinha socorrido também, né? E essas pessoas que ao chegarem ao túmulo eram tomadas de convulsões, daí o nome convulsionários. Outros diziam que ficaram, né, curados de doenças, e a cura dos doentes se operava pelo simples toque na pedra do túmulo, ou então pela poeira, né, que encontravam em redor, e tomavam com qualquer tipo de bebida, ou então aplicavam sobre suas úlceras, né, sobre suas feridas. Essas curas foram numerosas, são atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais homens de ciência, no fundo incrédulas, né, que registravam os fatos sem saber a que atribuí-las. Quem nos informa isto é Kardec na Revista Espírita. E certa vez foi organizada uma peregrinação ao túmulo do diácono, aprovada por bispo e padre jansenista. Ao redor do túmulo ocorriam cenas consideradas perigosas e ridículas, praticadas pelos convulsionários. O fanatismo excedia os limites da razão. Os fanáticos suportavam espontaneamente pancadas tão terríveis que seus corpos ficavam esmagados. A loucura chegou ao ponto de crucificarem vítimas infelizes, de lhes fazer sofrer todos os martírios da paixão do Cristo. E essas vítimas, que diziam nada sentir em seus corpos, pediam as terríveis torturas, designadas entre os convulsionários pelo nome de Grande Socorro. Isso foi citado por Ademilson Cabral de Souza, né? Então, nos fenômenos que se produzem com indivíduos chamados convulsionários, os espíritos desempenham um papel muito grande, assim como o magnetismo, que é a sua fonte primeira. Os espíritos que concorrem para a produção desses fenômenos são, em geral, de natureza pouco elevada.
porquanto os espíritos superiores não se divertem com tais coisas. Isso está lá na questão 481, que é o motivo do nosso estudo hoje, né? Até a 481A. E Miramês nos diz mais um pouco em filosofia espírita. Os chamados convulsionários formam uma dessas divisões das faculdades espirituais, seja a convulsão espontânea ou provocada, sem deixar faltar o agente comum que é o magnetismo, que obedece à força mental, acompanhando os caminhos traçados pela vontade. Ele recebe o comando da alma encarnada ou desencarnada e obedece. E lá no livro dos médiuns, né, no capítulo 16, nós temos lá o registro dizendo o seguinte: médiuns convulsivos ficam num estado de superexcitação quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se agitam no tremor que não conseguem dominar. A causa primeira desse fato está sem dúvida no organismo, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão suave e agradável. Os maus, ao contrário, uma impressão penosa. Só muito raramente esses médiuns devem servir-se de sua faculdade mediúnica, pois o uso frequente dela lhes poderia afetar o sistema nervoso. É um chamamento, né, à atenção para esse tipo de coisa, né? Que os médiuns não se devem prestar para esse tipo de evento, porque é muito perigoso. E na questão da 482, é informado, né, que o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem das chamadas crises pode estender-se a toda uma população por efeito de simpatia. Em certos casos, as disposições morais se comunicam com muita facilidade. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há razão para pôr em dúvida que os indivíduos acometidos por crises nervosas estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. É o comentário de Kardec na questão 482. E na 483, nós temos a seguinte observação: a insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários e em certos indivíduos submetidos às torturas mais cruéis tem como causa um efeito exclusivamente magnético, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que o fazem certas substâncias. Em outros, a causa é a exaltação do pensamento. A exaltação do pensamento amortece a sensibilidade, como se nesses a vida tivesse se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que quando o espírito está muito preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e nada escuta? É a questão 483. E nos parece, né, pode nos parecer a princípio que esse estudo, né, dessas três questões estão muito distante de nós, porque se baseou num fato, né, ou em fatos ocorridos lá numa cidadezinha de Paris, né? Mas, na verdade, não, né? Aqui está chamando a atenção justamente, né, para
as ocorrências que podem vir a acontecer com os médios, né, que não procuram, né, a doutrina espírita, não procuram um estudo mais sério, né, como com base no Pentateuco espírita, enfim, né, aqueles médiuns que se deixam levar pelas influências magnéticas somente, né, e dando vazão justamente ao charlatanismo, né, e outras ocorrências que ocorreram muito nesse período, né? E a gente também sabe que, infelizmente, até hoje ocorrem algumas situações em algumas seitas, né, que se aproveitam justamente dessa manifestação, né, esse tipo de pessoa para levarem alguma vantagem financeira normalmente, né? Por isso que os espíritos de grau elevado é claro que não se ligam a esse tipo de atitude, não apoiam também, né? Não se aproximando. Tem inclusive, quando evocado, né, o espírito de François Panres, né, foi perguntado a ele se ele de alguma forma estava presente durante essas manifestações, e ele informa que nunca nem foi consultado, né? Então, e por que, né, as perguntas que foram feitas, e por que então utilizaram-se do seu nome? Ele diz pelo pouco bem que ele procurou fazer, né, durante a sua última encarnação, se aproveitaram dessa fama, podemos dizer assim, que ele tinha, né, ou bom conceito junto àquela população, para usarem o nome dele e fazerem esse tipo de charlatanismo que estava acontecendo. Isso foi de uma intensidade tão grande que só veio parar com a ação, né, da própria judicial mesmo, né, fechando aquele local, proibindo, porque chegou ao cúmulo, né, de exageros muito perigosos, como nós lemos aqui anteriormente, né? Então, o estudo dessa noite veio nos chamar a atenção a respeito disso, né, que é importante nós refletirmos. E aqui do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, por Caibar Schutel, né, nós separamos aqui a parte, né, que ele cita a respeito do buscai a verdade e a liberdade. E ele cita aqui João, no 8, de 31 a 32, né, lá do Evangelho, quando João nos disse: Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Caibar nos comenta: o homem é um ser dotado de razão e de sentimento. São esses dois polos da vida psíquica, através da qual se realça o eixo do ideal mantenedor da evolução gradativa do espírito. O homem é um ser polarizado pelo raciocínio e vivificado por sentimentos de virtude, por afetos que o prendem à fraternidade, e só quando usa esses atributos em busca da verdade, ergue-se, dignifica-se, eleva-se e santifica-se. Fora dessa esfera de ação e de educação, o homem é besta. Besta porque não sente, besta porque não pensa. Pensar é existir. Assimilar afeições, virtudes, amor é viver. Cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Há homens que pensam, há homens que sentem, uns e outros são nos primórdios da vida. É preciso, entretanto, que o pensar seja acompanhado do sentir.
Porque o pensar sem o sentir sem o pensar, são faculdades abstratas que encaminham a alma para o grande ideal, mas não o libertam completamente da ignorância e do atraso. Na alma livre, o pensar se completa com o sentir e o sentir com o pensar, porque a verdade não teme o erro. A luz pode ser absorvida pelas trevas. Todos os grandes pensamentos só pensam ser assimilados depois de sentidos, e todos os nobres sentimentos só podem ser compreendidos depois de pensados. Quando Descartes proclamou cogito ergo sum, não só pensou como sentiu, pensou o existir e sentiu a vida em si próprio. A compreensão não vem só do raciocínio, mas do raciocínio aliado ao sentimento. São esses dois grandes faróis luzentes da estrada da vida. Abre clareiras ao vosso entendimento pelo raciocínio, alargai as esferas do sentimento. Não vos atemorize ante as alturas e longitudes, porque a águia e o condor não transpõem o círculo do seu voo. Os pássaros têm seus limites nos ares. Homens, voai, desprendei-vos da escuridão da ignorância que cerceai a vossa inteligência e vos ata aos pesados dogmas. Voai, dai expansão à vossa razão, deixai palpitar os vossos corações aos generosos sentimentos para acenderdes as esferas da ciência e do amor, onde a verdade brilha com todos os seus esplendores. E ele termina dizendo: lembrai-vos, ó homens, que sois dotados de razão e sentimento. Buscai a palavra de Jesus, permanecei na sua palavra, sede verdadeiramente seus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E com esse pensamento, com esses ensinamentos esclarecedores, nós terminamos o estudo do dia de hoje, pedindo a Deus que ampare, que abençoe todos os lares e todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado.